Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, hoje continua sendo sábado, dia 12 de março de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de notícias do RV-GCR, do que eu posso colher de mais atual dessas situações a qual levam ao culminar desses eventos. Agradeço a Deus por todos os irmãos que têm uma simpatia pelo irmão Danilo Sérgio, uma certa empatia também, indo ao encontro dessas informações, indo ao encontro de corações assim iguais aos nossos, é que nós compartilhamos também muito do que nós somos. E eu, através desse canal, compartilho muito do que eu sou com as pessoas, porque não há como fugir de quem nós somos num ambiente igual o YouTube. Então, meus amigos, eu sigo agradecendo todos os dias a cada um de vocês que faz parte dessa família desde o início, a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e milionária. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E eu também falo diretamente às pessoas que desejam colaborar com programas humanitários, projetos humanitários já em execução em solo nacional e internacional, podem colaborar com a nossa instituição Coopera Frater, a qual recentemente fiz uma parceria estratégica por achar muito bonito os seus projetos e também ver que cada ajuda é substancial e imprescindível quando nós falamos de alcançar mais vidas, quando nós falamos de cuidar do próximo, de ter amor ao próximo, e eu percebo isso nessa instituição a qual fiz essa parceria. Então peço também humildemente a colaboração dos meus amigos para que ajudem a impulsionar esses canais e que de alguma forma possam colaborar com isso também, até mesmo antes do recebimento dessas quantias, pois se está ao nosso alcance, temos que fazer imprescindivelmente. Meus amigos, eu pude colher algumas novidades, algumas posições de alguns provedores da inteligência inclinados a favor de todos esses contextos globais, de todos esses contextos mundiais, mundial, né, no caso. E eu gostaria de informar os meus amigos, pois o intuito de tudo isso é muito mais do que financeiro. O intuito é informar os irmãos, deixá-los bem posicionados sobre os futuros que estão por aí, por vir, diante do nosso sistema financeiro, diante de uma posição global que o mundo possa estar caminhando para isso. E eu acho que isso, a mídia hoje em dia, já não pode mais esconder e nem calar, pois está diante dos nossos narizes. O que eles podem fazer é uma grande cortina de fumaça para tentar nos confundir, mas se estivermos alinhados e com Deus, tivermos os nossos corações voltados ao bem, saberemos como nos posicionar e saberemos entender e compreender esses processos, que é um processo também de maturidade dos irmãos, compreender e também compreender toda essa ansiedade que nos leva à obtenção dessas quantias. Há posições anteriores a isso. Se não foi os dito, o irmão Danilo Sérgio diz que há posições anteriores a isso que precisam ser resolvidas antes mesmo dessas questões serem liberadas, desse start shotgun acontecer. Pois se não vimos até agora, é porque isso não chegou ao nosso nível. Mas indiscutivelmente, esse processo já começou. E é sobre isso também que eu vou tratar nesses assuntos de hoje. Continuando os assuntos de hoje, né? Meus amigos, Rússia, China, Índia, Indonésia, Iraque, Kuwait e os Estados Unidos são os principais detentores de ouro e já estão indo para a moeda lastreada em ouro. Isso aconteceu a partir de ontem, 11 de março. Titulares de títulos de nível 1, 2 e 3 deverão ser liquidados com títulos pagos após o fechamento dos mercados que ocorreu ontem. Então ainda estamos na briga por essas informações. Segundo informações do canal do Mark, foi dito por ele, e é dito por mim também, porque eu também acredito, acreditamos absolutamente que o RV começou, só não chegou até nós ainda. A pequena inteligência está fora do ar. Os detentores de títulos assinaram novos NDAs. O pessoal dos centros de resgate estão sendo informado
de que estarão trabalhando por este fim de semana todo. Um executivo do banco líder, o Wells Fargo, disse que as notificações de nível 4B sairão muito que possivelmente a partir do dia 14 de março e é uma agenda para esperarmos até o dia 20 grandes coisas acontecerem. Meus amigos, só fazendo um breve adendo, nós sempre estamos nessa iminência, eu concordo com as pessoas que observam esses movimentos a partir de datas também e a partir de conceitos criados dentro da própria cabeça, né, logicamente, porque não temos como adivinhar, mas temos uma agenda cronológica e metódica de acontecimentos de agora até o dia 20. E a liberação de tudo isso e a conclusão de tudo isso está dentro dessa agenda. O que me leva à compreensão que isso possivelmente pode acontecer, quanto possivelmente também pode não acontecer e ser postergado. Nós esperamos que aconteça, mas a nossa indignação não favorece em nada essa situação. E eu acredito que as pessoas precisam separar as próprias crenças dentro de si mesmos, a ponto de entender se querem ou não estar no páreo dessa briga. Estar no páreo, porque não somos Danilo Sérgio ou outras entidades talvez pensadas, né? Mas não estão a ponto de competir por uma briga dessas coisas. Nós somos meros provedores, informamos, eu repito em muitas partes o que eu escuto fazendo minha própria diligência e agradeço aos irmãos que me apoiam grandemente, pois eu faço isso de todo o meu coração com o intuito de informar antes mesmo do financeiro. E eu acho que esse é o segredo das coisas. Primeiro, fazer algo que você faz por amor, por ver uma dificuldade. E o reflexo disso algum reflexo disso, isso vai ter. Certamente, meus amigos, a nossa indignação e o irmão Danilo Sérgio não tem poder nenhum diante dessas situações, mas eu tenho o poder de correr atrás dessas notícias e fazer minha própria diligência e acreditar naquilo que me convém como uma grande realidade concebível. E estou vendo conceber várias coisas de modo rápido nessas últimas semanas. E estamos indo para o 14º dia de guerra com Rússia e Ucrânia. Isso é um contexto global iminente, muito grande, muito forte, posicionado e inclinado ao novo sistema financeiro, né? E seus pagamentos ainda não ocorreram até o momento, com o impulso do sistema financeiro sendo vinculado a cada vez mais países, vinculado ao ouro, isso vai mover novamente todas essas questões. Porque nós temos algumas agendas disponíveis. E datas, então, nossa, nem se fale. Mas são coisas não cumpridas até o momento. São coisas e na verdade, isso nos leva a crer que existe uma grande desinformação também diante de todas essas informações. Mas, meus amigos, eu julgo que todas essas informações nos levarão a algo. E sempre alguma coisa nos leva a algo. Mas quem decide estar aonde foi proposto é cada um de nós. Quem decide se vai ou não por aquele caminho é cada um de nós. E isso é uma decisão particular e de cada pessoa. Eu acredito, meus irmãos, que no contexto de fé, até porque eu não obrigo ninguém a acreditar no que eu acredito, meus irmãos. Eu não obrigo ninguém a passar a fazer situações, não inclino ninguém a fazer nada. Eu trago notícias, porque eu acredito nisso. E as pessoas que estão ligadas, de alguma maneira, a essas operações globais, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, porque o canal Danilo Sérgio também é visto fora do Brasil. Coitado daquele povo, tô brincando. Mas é o que eu penso, né, meus amigos? É uma humilde diligência e não sou eu quem está falando isso. Eu trago essas informações que são ditas por pessoas muito mais conectadas do que eu. E alguns estão até no YouTube. Simon Perkers, Mark, Charlie Vard. Esses caras estão aí falando na mídia. Eu traduzo algumas informações e faço alguma diligência dos títulos de acordo com o que eles falam. Então são pessoas que acreditam plenamente nessa reestruturação.
são detentores de títulos, têm NDAs fortes, né, contratos, mas estão aí na mídia, estão falando. E as pessoas têm que fazer essa diligência também. E, meus amigos, encontrando aqui mais opções a favor, a partir de quinta-feira, né, de 10 de março, foi divulgado também algumas coisas e foi divulgado possíveis agendas que aconteceram e, de certa forma, são coisas que nos chegam assim diante de uma inteligência muito criteriosa de busca de informação. E certamente foi dito que naquela segunda, 7 de março, eles conectaram o sistema Starlink. Horizon foi conectado na terça-feira, 8 de março. E a AT&T foi tratada na quinta-feira, 10 de março. Dizem algo também sobre a United States, que é os Estados Unidos Incorporation, que também deixou de agir. Também estão dizendo que o dólar norte-americano, Fiat, está oficialmente morto. Isso aconteceu a partir de quinta-feira, 10 de março. Nós ainda vamos ver esses assuntos e nós ainda vamos ver o que a mídia vai falar disso e quando oficialmente isso vai para o mundo inteiro, né? Então são os primeiros reflexos do que está acontecendo, meus amigos, porque a mídia não estava falando em guerra até acontecer a guerra. Todos os canais estavam falando até acontecer. Porra, quando a Rússia se movimentou, a mídia se movimentou também. Então existe um interesse claro de manipulação de informação, gente. Mas o Danilo Sérgio, estava seguindo provedores que já estavam falando sobre a iminência de uma terceira guerra mundial já em agosto, setembro, julho. A partir de julho eu comecei a ver essas informações e já comecei a falar para as pessoas sobre isso. Mas a mídia só relatou aí depois do ano novo, né? Acabou as Olimpíadas, né? A cobertura era as Olimpíadas, acabou as Olimpíadas, começaram a relatar algo que já estava acontecendo, né? Antes das Olimpíadas. Mas enfim, meus amigos, é questão de posicionamento. Ah, Danilo, eu não estou vendo a morte do Swift, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo aquilo, né? Mas o que o irmão vê, na verdade? O irmão vê o que a mídia traz? Ou o irmão vai buscar alguma informação? Porque é fácil a gente ver as coisas depois que as coisas aparecem. É por isso que a mídia faz essa cortina de fumaça e interrompe a visibilidade das pessoas sobre os fatos. Isso é histórico, já é muito histórico, isso desde os primórdios. Se a gente levar em consideração até a Bíblia eles mexeram. Né, gente? Mas, enfim, nós temos que caminhar com algum tipo de verdade concebível. Né? E olhar todos os ângulos, de verdade. Olhar todos os ângulos antes de até mesmo acusar. É pelo menos assim que eu penso. Né? Certamente estão nos falando sobre a morte oficial do dólar Fiat, e veremos sobre isso. Os portões de ouro foram abertos para o GCR e neste fim de semana teremos um posicionamento claro sobre isso. São informações que teremos que ver ao longo da semana, né, gente? Sabemos que ontem, dia 11 de março, Rússia, China, Índia estavam divulgando ao Tesouro dos Estados Unidos sua quantidade total de ouro em posses. Rússia, China, Índia, Indonésia, Iraque, Kuwait e os próprios Estados Unidos são os principais detentores de ouro e irão para a moeda lastreada em ouro. Novamente, os detentores de títulos nível 1, 2 e 3 devem ser líquidos com os títulos pagos. Essa movimentação começou na quinta-feira, dia 10, e vimos o fechamento dos mercados na sexta-feira, dia 11. Isso indica que um posicionamento deve ser tomado por cada detentor de título, referente aos seus títulos.
O novo United States Treasury Note estará disponível a partir do dia 13 de março, que é domingo. Um banco líder diz que as notificações de nível 4B podem começar entre hoje e possivelmente dia 15, estourando dia 20. Vamos observar essa agenda e gerenciar as expectativas caso isso não aconteça. Certamente, meus amigos, são expectativas das quais temos que gerenciar, pois eu acredito piamente nesse movimento, mas por diversas vezes estivemos em posições em que acreditávamos que isso ia ser liberado e de alguma forma foi barrado, mas novamente tenho a crer que estamos diante do ano da vitória e acredito fortemente que isso terá um final, muito possivelmente breve, e 2022 ainda é um ano em jogo, março é um mês em jogo, tudo o que está acontecendo está em jogo diante de tudo isso. Rússia notificou o mundo de seu padrão ouro. Irã e Venezuela terão sanções removidas e se juntarão à Rússia, juntamente com a China e muitas outras nações, incluindo o Iraque, serão todos apoiados por ativos. Real e Bolívar também. A CBDC, moeda digital do Banco Central dos Estados Unidos, foi discutida. Como sempre, eles têm um plano e isso abrange as direções que estão sendo tomadas agora. A nova ordem mundial está sendo espancada até a morte. Seu processo está colhendo enormes recompensas, começando com a perda da posição da Pfizer no palco mundial. Infelizmente, nenhuma mídia está falando sobre isso. Prepare-se para os eventos Cisne Negro, ataques cibernéticos, então crash do mercado global, então desligamento, então apagão global, então redefinição global e, em seguida, uma nova ativação do sistema financeiro QFS. Determinação pela adversidade. Sua reação à adversidade, não a adversidade em si, determina como sua história de vida se desenvolve. Bom, meus amigos, é uma explanação desse pensamento. Né? Seguindo aqui, referente a sistemas. Na sexta-feira, dia 11 de março, ontem, foi definido como dia zero, de acordo com Putin, já que o rublo russo apoiou o ouro e o petrodólar do Banco Central está caindo drasticamente. Neste sábado, 12 de março, os 209 países ao redor do mundo pretendem separar-se do antigo sistema financeiro global SWIFT. Isso vai causar problemas com o petrodólar, que é esperado a liquidação internacional do dólar. Isso não irá continuar. Também observamos que os problemas econômicos globais relacionados ao petróleo podem ocorrer nessa próxima semana, liquidando apenas a dívida tradicional. Bom, enquanto isso, algumas mudanças climáticas e manipulações prestes a causar tumulto. A gasolina vai disparar no mundo todo. A gasolina nos Estados Unidos vai para $9 o galão, forçando os consumidores a terem energias alternativas aos veículos. Os militares não intervirão a menos que ocorra uma revolução e um evento crítico está se aproximando. Tenha em mãos alimentos, combustível, dinheiros e itens essenciais quando isso começar. A diferença entre o antigo sistema e o novo sistema: o antigo será substituído pelo novo, mas precisará ser destruído de uma vez. Situação mundial relacionada ao RVGCR. Parece que a máfia russa foi aniquilada durante os 4 dias primeiros que o exército russo entrou na Ucrânia. Já se passaram mais
de 2 semanas para coletar os dados do servidor atualmente escondido na Ucrânia. Pode levar mais tempo, especialmente esses institutos de armas biológicas de propriedade dos Estados Unidos. Parecem que eles estão planejando expor isso ao mundo todo, coletando informações que estão profundamente envolvidas. O exército chinês invade Taiwan. O Partido Comunista Chinês, a espreita em Taiwan pode ser aniquilado. Será uma estratégia. Se as tropas chinesas não invadirem Taiwan antes do crash da Bolsa Mundial, as tropas chinesas entrarão em Taiwan. É um cenário a partir do qual o grande crash do mercado começa. No sábado, dia 5 de março, foi anunciado oficialmente o resgate dos produtos financeiros globais. Global Currency Reset foi iniciado. Bancos de todo mundo estão usando o sistema CIPS, pagamentos internacionais transfronteiriços, em vez do antigo sistema SWIFT. China, Índia, Brasil, África do Sul começarão a usar esse sistema com a Rússia em breve. Foi visto que a partir do dia 6 de março, o rublo da Rússia anunciou seu padrão ouro. E no dia 7, a entrada das 209 nações foram negociadas individualmente e os títulos lastreados em ouro entraram em vigor. Evidências estão em andamento e serão mostradas extensivamente em todas as direções. Mississippi e Kentucky anunciaram imposto de renda estadual zero. Carolina do Norte realiza conferência estadual, aprovou um projeto de lei para se separar da Commonwealth. A República Americana deve usar notes da moeda Rainbow e os seguintes caixas eletrônicos estão instalados em vários lugares. Todas as operações bancárias, a partir daí, devem ser realizadas em sistema 100% quântico. Os bancos não certificados, assim como outros bancos, não operarão sobre isso, e bancos, assim como o Wells Fargo, já estão 100% quânticos. Se a transferência não tiver certificação digital, o banco perderá a licença comercial. Por exemplo, se o dinheiro não puder ser trocado entre empresas privadas saudáveis, será muito constrangedor, poderão ir à falência. Se as remessas SWIFT entre organizações obscuras não forem possíveis, os efeitos dominó serão acelerados. Não disponível no lado russo, vendas e serviços estão suspensos. Empresas e fabricantes de cartões não podem enviar dinheiro pelo SWIFT entre nações, então não há escolha a não ser parar. Diz que é a influência da limpeza atual da Ucrânia, mas nos bastidores, o sistema de pagamento entre as nações mudou. O dinheiro está preso no velho SWIFT. Se espalhará para a China, Índia, Brasil e África do Sul num futuro muito próximo. Bom, meus amigos, são as explanações que eu acredito serem mais coesas diante do movimento atual de guerra, diante esse movimento atual do futuro das nações diante do sistema financeiro, é que claramente fica mais elucidado para mim. Eu espero que os irmãos possam compreender essas mensagens e também procurar fazer a própria diligência, entender e chegar a esses meios de informações, assim como eu chego, pois não é impossível e está ao alcance de todos. O irmão Danilo Sérgio é só um canal de notícias e eu agradeço as pessoas que pacientemente vêm ouvindo os meus relatos, as minhas informações, que não são minhas, né? As explanações das informações dos provedores que eu venho escolhendo a divulgar frequentemente as informações que são ditas e colhidas por eles, e eu com muito respeito, carinho e admiração transpasso, e tenho uma profunda admiração a esses provedores que eu cito e citei nesse vídeo anteriormente, como Simon Parkers, Charlie Vardy, Mark Z, Frank26, o canal The Red Fuel, The Ultimate Red Fuel, e tem vários outros canais que falam sobre esses movimentos
e explanam também esses pensamentos longe e distante um pouco da mídia, enquanto se é possível falar sobre isso e até quanto for possível falar sobre isso, até que haja um momento de toda essa reestruturação, aí o papo vai ser outro, né, gente? E assim esperamos por todos esses anos e para alguns de nós, décadas de espera, décadas de luta, décadas de sofrimento em prol da libertação de toda essa prosperidade e que não soframos mais com isso e que isso possa vir em breve para nós, como todas as notícias vêm sendo cada vez mais congruentes à realização de tudo isso. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã com novidades. Os irmãos quiserem, continuem me dando uma força, se inscrevendo no canal. A sua inscrição é muito importante, o like no vídeo, o comentário. Tudo isso ajuda que o meu conteúdo continue sendo indicado pela plataforma e eu continue vivo dentro do YouTube. Então, faz parte da colaboração do irmão também. Dá força aqui pro irmão, isso me ajuda muito e não custa nada. E é isso aí. Tenham todos um excelente restinho de sábado. Até amanhã, se Deus quiser. Tenham um excelente descanso e continuem tendo um excelente fim de semana, irmãos. Eu volto amanhã e faço um convite de todo o coração a todos os irmãos que quiserem voltar. Ficarei muito feliz e lisonjeado com a visita. Fiquem com Deus, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.